Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Photoshop CS6. Hoje eu vou estar ensinando para vocês um efeito de texto entrelaçado com a imagem, né? Ou seja, um texto misturado com a imagem. A gente vai aprender esse efeito aqui que vocês estão vendo na imagem, que é a gente vai pegar um texto, né, e jogá-lo dentro de uma imagem e fazer com que ele fique em formato ou um formato 3D. Um formato mais realístico, tá bom? A gente vai aprender com o decorrer da videoaula, a gente vai aprender alguns macetes novos, como a gente pode trabalhar com texto, né, dentro de uma imagem que ela possa ficar em formato mais destacado, ok? Então a gente vai aprender algumas coisinhas bem simples aí. Então eu vou te mostrar o antes da imagem e o depois, ok? Então essa aula a gente vai aprender muita coisa. Eu sei que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa videoaula. A gente vai aprender alguns macetes bem simples, tá aí, objetivos aí. E a gente vai aprender a trabalhar com cores, que é uma coisa que vocês já aprenderam, mas dentro de uma imagem que contenha texto é algo diferente. A gente vai aprender isso também, ok? Vamos lá. Então, para que a gente possa então elaborar o efeito, vamos conforme a gente já aprendemos, vamos desbloquear a camada, tá? Clica, segura e seleciona ela, ok? Agora vamos pegar a ferramenta texto. Clicando na ferramenta texto, percebo que o meu cursor, né, ele fica com a setinha, né, esse tracinho. Então, quando você clica em cima da imagem, ó, ele habilita, o cursor fica piscando, que mostra que o letreiro está ativado, e do lado direito a opção camada de texto foi ativada. Então aqui eu vou colocar o nome dessa cidade, que é de Xangai. Xangai. Agora, feito isso, eu vou clicar aqui na barra de propriedades, vou dar aqui um check para confirmar então o meu texto. Então eu pego a ferramenta seleção, vou posicionar, caso fique grande demais, eu venho aqui em cima, ó, mostrar contraste ou Ctrl T, e vou aqui, ó, clico, seguro e diminuo o tamanho do meu texto. Diminui e ao mesmo tempo vocês ajustem aonde vocês querem que a imagem, o texto fique na imagem, tá? Porque o segredo é, você precisa pensar qual o posicionamento o texto vai ter na minha imagem para que eu possa fazer com que ele fique mais realístico possível. Então eu vou posicionar uma posição aqui que eu possa trabalhar ele sem ter muita dificuldade. Deixa eu só posicionar aqui. Eu vou diminuir só mais um pouquinho aqui. Pronto. Agora feito, eu posicionei uma imagem, né? Uma posição que eu queria. Depois que eu posicionei a imagem, o que eu vou fazer agora, né? Lembrando que o eixo da minha seleção continua ativado, porque eu então estou redimensionando o texto. Então agora aqui na parte superior de propriedades, eu dou aqui um check ou dou um enter para poder então confirmar minha seleção. Feito isso, perceba que o eixo, né, da seleção ainda está ativado. Eu não quero que apareça, então eu venho aqui na parte de propriedades do cabeçalho, desmarco essa opção, ele volta ao normal. Tudo bem? Então agora é o seguinte, feito isso, como que eu vou trabalhar essa imagem, né? Ou melhor dizendo, como que eu vou trabalhar esse texto na imagem? Como que eu vou cortar isso agora e fazer com que ele fique em 3D? Agora eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui na parte inferior, crio uma máscara, tá? Essa máscara vai permanecer em branco, porque eu quero, na verdade, eu não quero esconder, então eu vou permanecer ela em branco. Eu vou aproximar essa imagem, tá? E perceba o seguinte, que para eu poder recortar essa imagem, jogar a imagem para trás ou para frente, eu preciso usar minha criatividade. Mas para isso, para eu ter uma perfeição, o que eu vou fazer?
eu vou diminuir a opacidade. Por que, professor? Para eu poder saber aonde eu vou cortar, ó. Tá vendo? Então, se eu diminuindo aqui e aproximando, eu sei exatamente aonde eu vou cortar. Então, por exemplo, aqui na parte, ó, dessa casa, eu sei que eu vou cortar esse pedaço aqui, ó, tá? Como vamos cortar? Já aprendemos isso nas aulas passadas, né? E vamos agora selecionar aqui caneta e vamos fazer o seguinte, ó. Preste bem atenção. Eu vou clicar, selecionar aqui, ó, clico na reta, aonde eu não quero, ó. Tá vendo aqui? Posso fazer livremente, mas aonde eu quero perfeição, aí eu venho aqui, ó, clico na reta da casinha aqui. Depois eu venho aqui, ó, uno, clico em cima. Perceberam? Então eu fiz uma seleção, né, com a caneta, mas ainda não é uma seleção. Agora eu preciso transformar essa seleção, esse traço da caneta, né, em seleção. Então como que eu vou fazer isso? Aqui no cabeçalho tem a opção, quando a caneta estiver habilitada, tem a opção chamada seleção. Clicando nela, isso já ensinei para vocês na parte na aula retrasada, que foi quando a gente aprendeu a transformar a cor dos olhos, né? Que é criar uma seleção. Então a gente vai criar também nesse caso. Então no raio de difusão a gente vai então colocar 0,1 de pixels para que ele possa ter uma proporção, né, nessa seleção. E vamos manter aqui a suavização de serrilhado, ou seja, ele vai suavizar a minha seleção dentro da imagem. Eu vou dar um OK e percebam que a minha seleção, né, os meus traços da caneta se transformou em seleção. O que eu vou fazer agora? Clico em Delete, né? Dou um Ctrl D, elimino a seleção e vou dar um Ctrl Z para ver isso no tamanho real. Perceberam a diferença? Então já ficou, né, realístico minha letra S. E eu vou fazer a mesma coisa com todos eles. Vamos repetir então o procedimento aqui na letra H. Então eu não quero que ele apareça aqui na minha frente e nem essa perninha aqui. Então vou fazer o mesmo procedimento. Seleciono a caneta, aproximem para que vocês possam perceber todos os detalhes da imagem. Clico, vou vir aqui, ó. Então aqui eu posso, quando eu vou eliminar tudo, então eu posso vir aqui, ó, livremente escolher o tamanho e o formato que eu quiser, ó. Seleciono, clico no cabeçalho seleção, já dou OK para virar a seleção, removo, tá? Ctrl D, tira. Aqui, detalhe, ou seja, vamos agora usar a criatividade. Clico, clico, clico. Por que eu fiz isso? Dois cliques aqui são posto direto. Perceba que aqui é como se fosse uma curva. Então eu não posso clicar aqui uma vez, ó, e vir aqui, ó, porque às vezes vai ficar muito torto. Então eu não posso fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu dou um clique, sigo aqui uma imagem retinha aqui, ó. Depois eu faço a parte, ok? Então aqui, ó, não vai aparecer nenhuma parte dessa perna. Então eu posso vir aqui, ó, livremente selecionar, tá? E unir ela aqui, ó. Apareceu o pontinho de uma caneta, ele uniu outro ponto. Clico em seleção, dou um OK, virou seleção, removo ela. Ctrl D, faço a mesma coisa, tá? Agora, mesma coisa vai ser aqui com a letra A, tá? Então eu vou clicar para remover ela. Lembrando que eu vou ver o seguinte, ó, eu vou deixar esse pedacinho aqui aparecendo. Então eu vou vir aqui, ó, aqui, eu vou clicar aqui, ó, para poder aparecer só o que eu quero. E aqui eu não quero nada. Eu vou unir aqui, seleção, OK, removo. Dou Ctrl D, tá? Quer ver como ficou? Aumenta a opacidade, tá? E veja
Dá um Ctrl aqui, dá um Ctrl 0 e veja se é isso mesmo que vocês queriam. Tá vendo? Então, dessa forma que a gente vai transformar o texto. Tudo bem? Agora, a gente vai diminuir novamente a opacidade e vamos continuar fazendo, né, os detalhes. Agora é o seguinte, aqui a minha letra A, ela está atrás da ponte, e o restante está na frente. Mas percebam que aqui, ó, é como se fosse o que? Um monte de árvores juntas. Então eu preciso desenhar o formato da árvore também, ó, para que possa ficar bem assim, realístico também, ó. Aqui, ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, ó, conforme eu estou percebendo na imagem, seleção, ok, removo, Ctrl D, tira, tá? Para quê? Para dar aquele efeito que a perna da letra A tá atrás daquelas árvores, tá? Mesma coisa com isso daqui também. Eu vou fazer com que essa perninha fique atrás, né? Melhor dizendo, eu vou fazer com que essa parte aqui fique atrás, para não aparecer aqui, e eu vou pôr isso aqui na frente. Então eu vou selecionar daqui, ó, seleção do OK, removo, Ctrl D, tira, tá? Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer com que essa perninha aqui fique lá atrás, tá? Para dar aquele efeito bacana. Então eu vou eliminar tudo isso aqui. Tenham paciência fazer isso. Perceba, eu não vou eliminar tudo, ó, porque aqui tem que aparecer. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui, seleção, OK, removo, tá? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Não tem como aparecer aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, seleção, OK, removo, tá? Ctrl D, vamos dar um Ctrl 0. Olha lá, vamos aumentar aqui a opacidade. Tá vendo, ó, a diferença do efeito? Então tá quase, estamos quase chegando lá, né? Então aqui eu vou diminuir novamente. Vou fazer um pouco mais rápido para que a videoaula não fique tão rápida, tão longa, tá? Perceberam agora? Então, o importante é que vocês tenham paciência em fazer toda a modificação, sejam criativos na hora de fazer toda a seleção. Perceberam? Então, parece que o texto está entrelaçado com a imagem, né? Isso porque eu tracei o máximo possível a frase, a letra, com a imagem. Então, quanto mais caprichoso você for e detalhista, melhor vai ser o efeito que vocês vão adquirir junto com a imagem, tá? Então perceba que só com os recortes eu já consegui fazer o efeito, né? Mas aí a gente pode melhorar ainda mais essa imagem, ok? Agora vamos criar o efeito de sombra, né? Para esse texto. A gente vai criar aqui uma nova camada, ok? Vamos pegar aqui a ferramenta pincel, vamos escolher aqui uma cor preta, tá? E vamos aqui fazer o seguinte, ó, vou dar aqui o zoom na imagem, vocês podem aumentar aí, né, o tamanho do seu pincel, não tem problema, e vou fazer o seguinte, ó, tranquilamente, vou só clicar aqui, ó, eu posso até aumentar o meu ponteiro com fecha com colchetes e ele aumenta, ó. Então eu vou aqui aumentar um pouco mais. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui, podem fazer dessa maneira, não se preocupem como vai ficar, a gente vai mudar isso aqui,
conforme a imagem, tá? Então vamos dar um efeito aqui de sombra. Pra gente poder então fazer com que, como é escuro, tá à noite, né? Então precisamos fazer um efeito de sombra, tá? Depois que eu fiz isso, né? Ficou estranho, né? Mas agora o que que a gente vai fazer? Aqui na camada, né, da sombra, que eu posso até renomear aqui como sombra, eu vou clicar com o botão direito em cima dela e vou fazer o seguinte, ó, clicar em criar máscara de corte. Quando eu fiz isso, ó, percebam que ele cortou a minha imagem, ou seja, ou melhor dizendo, o meu efeito conforme a imagem. Se eu aproximar aqui e for querer pintar, ó, olha lá, ele não vai pintar a imagem em si, o texto. Tá vendo que bacana? Então, quando a gente usamos esse tipo de efeito, a gente quer colocar um efeito no texto sem interferir na imagem original. Tá vendo? Eu posso estar clicando aqui em cima, ó, ele só vai aplicar o efeito em cima do texto, tá? Então esse é um macetinho novo que vocês podem estar utilizando, ó. Então cria a camada, vocês pintam onde vocês querem no texto e depois aplica a máscara de corte. Ele vai aplicar só no texto, ok? E a partir daí a gente faz o seguinte, ó. Vamos aqui dar um Ctrl 0 para a gente verificar como ficou. Ainda continua estranho, né? Porque essa sombra está muito grande, tá? Depois que nós fizemos isso, a gente vai fazer o seguinte. Agora eu vou clicar na camada texto duas vezes, ou botão direito, opções de mesclagem, tá? E vou escolher sobreposição de padrão, ok? A gente vai criar uma pequena textura no texto. Então aqui em cima a gente vai escolher aqui, ó, sobrepor, tá? E aqui embaixo no padrão a gente vai escolher aqui uma textura, ok? E aí no caso, o que a gente vai fazer agora? A gente percebe que na imagem ficou essa textura meio estranha, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir a escala, ó, ou aumentar a escala conforme a imagem. Então no caso aqui eu quero só mudar um pouquinho só a textura e a opacidade também diminuir, ó. Pra gente poder então criar não deixar aquele efeito tão assim artificial, mas deixa eu ver esse efeito aqui. Esse efeito aqui é bom também. Vou clicar nele e vou vir aqui, ó. Vou só de um pouquinho mais textura. Tá ótimo. Deixar o mais possível aqui uma textura bacana. Muito bem. Ótimo. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar aqui uma sombra projetada, porque eu quero criar uma sombra para esse texto também, né? Então agora, com a opção da sombra, o que eu vou fazer? Percebam que aqui na parte de baixo, né, a claridade começa daqui e termina aqui, no lado direito, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a posição dessa sombra. Então eu vou clicar aqui no ângulo, ó, e vou clicar para cá, para que a sombra ela fique do lado ao contrário, né? Contra a luz. Então o que eu vou fazer aqui agora? A opacidade eu vou apenas deixar um pouquinho mais clara, que ela não pode ficar tão muito assim nítido, porque na verdade senão fica muito artificial. E na distância, ó, eu posso padronizar um pouquinho também mais, ó, aqui. Aqui o ruído, eu não preciso mexer no ruído. A expansão, você expande, né, conforme a sua necessidade, a sua imagem, tá? Então eu vou deixar só um pouquinho, só para dar aquele leve efeito de sombra, né? E aqui o tamanho, você escolhe, ó, qual é o tamanho da sombra, tá? Eu vou só dar uma pequena diminuída no efeito. Agora eu vou diminuir um pouquinho a opacidade. Muito bem, tá ótimo. Eu vou aqui agora dar um OK e percebam que agora o efeito, né, tá aplicado. Se eu tirar aqui agora o efeito antes, deixa eu tirar aqui agora com a sombra.
antes. Agora com o efeito sombra, segunda sombra, e agora a camada que ainda não criamos ainda. Então eu vou eliminar isso aqui. Então estamos quase pronto o nosso efeito. Agora a gente vai com o botão direito ainda na camada texto, opção de mesclagem. Vamos escolher aqui a opção degradê. Vamos escolher aqui a opção multiplicação, para que aquele efeito que nós fizemos anteriormente possa continuar praticando ou aparecendo, melhor dizendo. E vamos modificar aqui o ângulo. O degradê eu vou manter aqui como 0. Vou dar um pouquinho aqui e vou modificar aqui a escala. Vou modificar um pouquinho mais aqui, ficou muito escuro. Então vamos dar um ângulo. Só um pouquinho. Muito bem. Então eu vou deixar isso, né, sobreposição degradê com a escala 86. Lógico, vai depender muito da imagem que vocês escolhem. A escala eu vou permanecer. E aqui a opacidade eu posso deixar um pouquinho mais transparente, para que a gente possa verificar, deixar o resultado mais real. Vou dar aqui um OK. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Vou criar agora uma camada acima de todas, tá? E vou dar um brilho, né, nesse efeito dessa imagem aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha caneta pincel, tá? Eu vou aqui aumentar o meu ponteiro com abre colchetes. Deixa eu dar só um clique aqui para ver se tá pequeno ainda. Dá Ctrl Z. Eu vou aumentar. Ótimo, tá dessa forma. Vou dar aqui Ctrl Z. Com o meu ponteiro ou com o meu pincel desse tamanho aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar aqui Ctrl Z. Segurando o Alt, eu vou escolher aqui uma cor. Tá vendo que o meu ponteiro ele fica como se fosse um alvo? Então eu vou escolher aqui uma cor e clico em cima dela com Alt pressionado. Tá vendo que ele selecionou uma cor? Então quando eu clicar na imagem, ó, ele vai dar aquele efeito, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse efeito fique mais transparente possível. Então eu vou clicar aqui, ó, vou escolher aqui uma cor multiplicação, ou vou escolher aqui outra, ó. Vamos ver qual que melhor vai ficar. Eu vou descendo e vou escolher um efeito, ó. O efeito sobrepor ficou bom também, que destacou uma cor, mas vou escolher outra. A luz indireta também ficou boa. Dividir também ficou bacana. Eu vou escolher a cor, o efeito sobrepor, que fica mais realístico possível, ó. Feito isso, eu venho aqui, se ficou muito artificial, eu venho e diminuo um pouquinho a opacidade, ó. Vendo? Então, vou dar um pouquinho mais aqui. Então vamos ver aqui o antes e o depois. Antes e depois. A gente vai vir aqui, ó, vou escolher essas camadas aqui, vou escolher os efeitos, ó. Vou ocultar todos eles, como que ficou antes e como que ficou depois, tá? Agora com efeito e venho efeito de camada. Tá vendo? Então dessa forma, turma, a gente pode então criar qualquer tipo de texto, né? A gente pode desenvolver um texto e entrelaçar com qualquer tipo de imagem, né? Se a gente quer criar, por exemplo, uma foto, criar uma capa de uma moda, uma mulher e o texto atrás, a gente pode usar então essas ferramentas, esse efeito aí, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e essa foi a aula de hoje. Então até a próxima aula.